Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de sociologia, falando ainda sobre a temática do funcionalismo. Falávamos antes sobre Parson, né, da sua tese da sociedade como um todo, com as instituições sociais, assim como ele aborda o funcionalismo, né, analisando como uma sociedade como sistemas complexos, onde cada instituição, cada sistema social compõe uma relação de interdependência. Lembram que eu coloquei aqui para vocês? Vocês até um esqueminha, um desenho? Muito bem, então agora a gente vai falar sobre Robert Merton. Nascido em 1910, falecido em fevereiro de 2003, esse cara vai criar uma tese e vai fazer uma oposição aí muito interessante ao Parson, tá? Ele vai criar a tese da abordagem estrutural funcionalista. Segundo ele, nós temos que abordar os fatos sociais por dimensões diferentes. Então, o que acontece? Primeiro, nós devemos sempre observar os elementos estruturantes da sociedade, para depois, ali, perceber como acontecem os fenômenos. Para deixar um pouquinho mais demonstrativo, o que ele diz? Primeiro eu vou dar a teoria e depois a explicação, pode ser? Ele vai criar uma teoria do desvio, né, e onde ele vai dizer o seguinte: os sistemas sociais como um todo, eles são consensos na sociedade. Tá? Então, por exemplo, a família é um consenso na sociedade como a família deve agir. Existe um consenso na sociedade como a escola deve ser. Existe um consenso da interferência da religião na sociedade, que a sociedade permite. Existe um consenso entre os membros da sociedade como o Estado deve agir, certo? E esses sistemas estabelecidos em consenso é o que define os valores culturais desejáveis, certo? Então é a própria sociedade que ordena esses consensos e diz o que é permitido e o que não é permitido. Mas, né, a desigualdade de acesso, olha só, a desigualdade de acesso a esses meios, né, os meios socialmente legítimos para tu concretizar esses valores, faz com que o próprio sistema social, a própria sociedade, vai estimular uma variedade de reações, tá, que serão reações desviantes entre os que não conseguem compartilhar dos mesmos valores impregnados nessas instituições. Não entendi, Sor. Calma, querida. Eu vou então te explicar, tá? Vamos pegar o mundo do trabalho. É muito fácil, tá, eu pegar dentro do sistema trabalho na cidade e dizer para um indivíduo assim, não para você, né? Eu tô falando para você agora. Você tem que estudar, você tem que se formar, né, numa boa universidade, né, principalmente num bom curso superior, e fazer o seu pé de meia. Você tem que trabalhar, adquirir o seu dinheirinho, fazer a sua vida, ter os seus bens, né? E automaticamente você sabe que o trabalho dignifica o homem. Você trabalhando certinho, dentro de um determinado tempo, você irá atingir a previdência social, ou seja, você vai se aposentar um dia. Tá? Ou seja, é muito fácil dizer isso para ti. Tá? Da mesma forma que é muito fácil eu chegar para você e dizer assim, olha, faz engenharia, porque engenharia mecânica é um bom curso dentro de uma realidade econômica de Caxias do Sul, ou outra área qualquer, entende? Agora, tu tem que ver que essa questão do trabalho, nem todo mundo tem a mesma visão sobre esse instituto. Por exemplo, o que molda a tua visão de trabalho? Muito da tua visão de trabalho vem por conta dos valores familiares, da família que te coloca essa questão. Tu tem que trabalhar para te sustentar, o trabalho é casado com conhecimento, então tu tem que fazer uma graduação, né? Muitas vezes a família estimula você a estudar, não tanto pela questão do conhecimento, mas mais pela colocação social que você vai ter em detrimento dessa sua passagem pela universidade, certo? Ou seja, faz esse curso que tu vai ganhar dinheiro, mais ou menos o papo é esse. Então o que acontece? Tu tem uma concepção de trabalho, consequentemente tu trabalha, tu vai ganhar dinheiro, tu vai estudar para ter um bom trabalho. Por que tu quer um bom trabalho? Para ter dinheiro. Para ter dinheiro para fazer o quê? Para consumir. Agora, imaginem eu falando de trabalho para alguém que não tem uma bagagem intelectual como você, né? Imagina eu falando de trabalho para uma pessoa que não tem a mesma formação familiar que você, que provém, muitos aqui, acredito eu, vem de uma família estruturada, certo?
É muito fácil falar de trabalho para você que tem uma noção de valores econômicos, né? Que você conhece um pouco tem uma noção básica de economia. Agora, como é que eu vou falar de trabalho, por exemplo, para um indivíduo que não tem escolarização, não tem uma base material de sociedade para nivelar o seu conhecimento sobre economia, ou seja, é uma pessoa extremamente alienada. Olha só que interessante. Professor alienada. Como é que eu vou fazer isso? Então, por isso que é interessante essa tese de Merton, porque ele vai dizer assim, Parson, não é bem assim, cara. As sociedades funcionam com seus sistemas, com suas instituições, tudo bem, que se todo mundo receber as mesmas influências, todo mundo ter as mesmas condições de cultura, tudo bem, a sociedade vai que é um Dodge, tá ligado? Tudo flui. Agora, o problema, Parson, o problema é que nem todo mundo vai ter os mesmos acessos aos sistemas sociais. E é justamente esses sistemas sociais que são consensos nas sociedades, eles vão promover, a partir desse acesso desigual, os desvios institucionais. Quer ver um exemplo? É um bom tema para tu trabalhar com texto em redação, tá? Porque ele é um tema muito aberto, tanto esse pensador como o outro. Vou conversar com a prof. Tiana para nós fazer de repente um vídeo aí para dar umas dicas junto, porque, cara, esse tema é muito atraente. Quer ver um exemplo? Sabe que eu já estou há algum tempo em sala de aula. O meu amor pelo magistério fez com que eu já fizesse determinadas coisas que hoje eu não sei se eu faria, tá? Mas enfim, né, cara, quando o cara é novo, o cara topa tudo, né? Ainda mais quando tu é professor recém-formado, que tu tá aquela coisa, eu quero dar aula, eu acho legal, eu quero mudar o mundo. E eu fui, né, nesses tempos aí, eu já dei aula em curso técnico, né, eu dei aula no interior, escola de interior, né, cara, tem uma passagem muito interessante, onde eu tô dando aula numa escolinha de interior, e daqui a pouco eu olho pra janela, tem uma vaca passando com o pescoço pra dentro da sala, cara, uma coisa bizarra, tá? Mas além das histórias bizarras, também tem algumas histórias bem interessantes, né? Quando eu tive a minha passagem pela penitenciária, e atenção, nesse momento eu estou dizendo que eu passei pela penitenciária, mas na condição de professor, hein? Não vai chegar aqui e dizer, ai mãe, olha aqui, ó, o cara ex-detento. Não, eu não sou ex-detento, tá? Eu fui dar aula na penitenciária, e dei aula tanto na PIX, na Penitenciária do Céu de Caxias, como na Penitenciária do Apanhador. E lá eu tive contato com pessoas com um alto potencial criminal, se é que eu posso usar esse termo. E muito das minhas reflexões depois da minha passagem e conhecendo essas pessoas foi o que fez com que esses indivíduos que estavam aqui na sociedade hoje estão lá fechadas dentro do presídio. Óbvio, tu vai dizer assim, eles estão lá porque eles cometeram um crime, senhor. Não, tranquilo. Só que o que levou eles a cometer esse crime? Tá? Óbvio que isso aqui não é uma aula de criminalística, mas eu só estou puxando esse gancho da questão da criminalidade, porque o que é a criminalidade se não um desvio institucional? Quando o indivíduo se desvirtua do consenso da sociedade, daquilo que a sociedade estabelece como consenso, como ordem. Augusto Conte, ordem. Então, por isso que é interessante a gente analisar, tá? Por exemplo, o crime ele pode acontecer por uma questão orgânica, sim. Por isso que existe Instituto Psiquiátrico Forense, são aquelas pessoas que têm problemas, né, de neurológicos, enfim, problemas que a medicina vai estudar. Inclusive tem uma área chamada Psiquiatria Forense, que estuda a questão, né, mais ligada à medicina. Agora, e a parte social? Tá? Depois do presídio eu dei aula na FEBEM, na antiga FEBEM, né? E passei por algumas escolas de periferia bem punks, tá, cara? E uma coisa que sempre me chamou a atenção, por que o indivíduo tem condutas desviantes, tá? Então, se nós formos analisarmos, né, vou pegar um caso de um aluno meu, né? Um aluno meu numa escola, ele tinha uma conduta extremamente desviante, não respeitava ninguém, batia em todo mundo, não acatava regra, não sabia reconhecer a ação de limites quando estava em contato com outros. Eu comecei a analisar, né, cara, por que esse cara é assim, meu? Eu trato todo mundo muito bem, por que esse cara me trata com paulada, mesmo eu tratando ele bem? Até que um dia eu conheci o pai e a mãe, né? O pai era presidiário, né? Daí um dia ele saiu para
da cadeia, ele veio até a escola, né, ali, cumpriu a pena, enfim. Eu conheci a mãe é uma ex-drogada, né, ele vinha de uma família extremamente desestruturada, violência doméstica batendo, tá? Além disso, o irmão era usuário, então o que acontece? Também tinha um histórico ali de gente que não trabalhava, ou seja, tu vê, esses indivíduos, eles não estão integralizados nos sistemas sociais, certo? E é por isso que eles ferem a ordem, entendeu? Esta é a sacada, esse é o pulo do gato para você entender. Então, Robert Merton vai dizer que é justamente nessa desigualdade de acesso aos sistemas sociais que acontece a conduta desviante. Então, atrás de uma conduta criminal, existe uma família que não fez o seu papel, existe o Estado que é inoperante. Existe, por exemplo, uma escola que não fez o seu papel. Existe, por exemplo, a lei que não chegou àquele indivíduo e fez ele se tornar o portador do seu direito. Então, é justamente nessa falha do conjunto todo é que nós temos a conduta criminal, segundo o nosso Robert Merton. E aí eu digo algumas dicas de cinema, né? Está chegando o final de semana, feriadinho da Páscoa, e já de cara digo pra vocês assim, ó, cara, feliz Páscoa para todos vocês, tá? Ficam bem, ficam felizes ao lado da família de vocês. Se vocês tiverem tempo, indico para vocês. Primeiro, vamos assistir um filmezinho chamado Carandiru. Eu gostaria que bom seria tu ler o livro e assistir o filme, mas tu não vai ter tempo. Então assista o filme Carandiru para você ver o problema do sistema penitenciário brasileiro. E a minha pergunta é, eu gostaria que tu enxergasse, né, olhasse esse filme e se perguntasse de que forma o problema hoje do cárcere no Brasil, né, o problema carcerário no Brasil, ele é responsável, até que forma os sistemas sociais são responsabilizados por esse crescimento do contingente numérico aí de grande número de presos no Brasil, né? Então essa é uma pergunta inteligente para pessoas inteligentes, conto contigo. Outra questão, né, Cidade de Deus, a figura do Zé Pequeno. O Zé Pequeno não nasceu Zé Pequeno, ele se tornou Zé Pequeno, ele se tornou o maior traficante, né? E pior, aquele filme não é só ele tem uma parte de ficção, uma parte de realidade, né? Os anos 80, na favela, Rio de Janeiro, cara, a incidência de crime é muito grande, entendeu? Tanto é que aí nos anos 80 que nós temos o crescimento do tráfico, do crime organizado. Agora, a figura do Zé Pequeno lá, que demonstra todo o poderoso da favela, né, o traficante, será que ele nasceu assim? Claro que não, ele se tornou assim. Mas o que favoreceu para ele se tornar esse monstro, né? E aí tem uma brilhante frase do Rousseau, querido do Rousseau: o homem nasce bom, a sociedade corrompe. Por que será que um pensador iluminista já falava isso lá há 300, 400 anos atrás? Justamente porque ele já via o problema desses sistemas sociais. E também eu gostaria de dizer para você assistir, tem uma série no Netflix muito boa, só que é triste, cara. É triste porque é séries baseadas em fatos reais, tá? Eu assisti todos esses programas por conta de um outro documentário onde apareceu esses crimes, na época eu estava na faculdade de Direito. O nome do crime da série Netflix é O Crime Não Compensa. Tá? E eu gostaria que tu analisasse e se perguntasse de que forma os sistemas sociais eles têm a sua parcela de culpa nessas situações. Claro, não estou dizendo que todo crime venha por conta da falha dos sistemas sociais, porque nós temos causas psicológicas, né? Nós temos problemas que vêm de questão orgânica, como eu falei no início do vídeo, tá? Mas essa tese do Robert Merton, ela é uma tese que é no mínimo interessante. Tá? E se tu analisar bem, é um autor que tu pode citar num texto, né, quando você vai falar de uma problemática social, onde você quer ligar a conjuntura do problema dentro da teia social e mostrar que muitas vezes um problema de sociedade não é só relacionado ao indivíduo, mas é a maneira como é moldado. Então fica a dica, certo? Gente, então fiquem bem, fiquem em paz, que vocês possam ter uma ótima Páscoa, tá? E nós nos vemos no próximo vídeo. Não saia de casa, porque nós do Cursão vamos até você. Beijo, se cuidem, tchau!